Oi, Lucas. Boa noite, Valdir, tudo bem? Tudo bem com você, hein? Tudo jóia também. Boa noite, todo mundo que já entrou. Como Oi, vocês estão? pessoal. Tá frio aí, Valdir? Tá, aqui tá frio. Não tá tão frio como esperado, né? Porque aqui fica muito mais frio em junho, mas já tá bem friozinho aqui. Ah, não, aqui também. Eu tô de todo encasacado aqui. Deixei meu casaco aqui pra qualquer coisa. Ah, que alegria que tá fazendo essa live, né? Eu faço tanto vídeo, mas eu faço muito poucas lives, então é uma sensação diferente Com estar cer- ao vivo, né? Com todo mundo ao mesmo tempo juntos aqui, é uma sensação de presença mesmo. Verdade, verdade. Inclusive, né? Queria de antemão já agradecer, né? Você ter aceitado participar da live, né? Eu sou, assim, tipo, um admirador do seu trabalho, né? Inclusive, e sou muito grato, né? Por isso também. Ah, obrigado, obrigado. Imagina, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade também, né, de quem sabe me tornar um fazedor de lives, porque realmente é algo muito gostoso de se fazer. Eu sou bem tímido, né? É a primeira live assim que eu tô fazendo, né? Mas eu tô com esse projeto, né? De todo mês, né? Trazer alguém sobre literatura para falar um pouco aqui e também compartilhar, né? Porque a gente sabe, por exemplo, você e outras pessoas também se comunicam através de vídeos no YouTube. Só que o Instagram é bem forte para isso, né? E, inclusive já leva daqui para o YouTube, né? Eu acho que é bem importante essa interação. Não, o Instagram tem se tornado cada vez mais uma plataforma forte para se falar sobre livros. Antes eu sentia que ele era mais um acessório, um auxílio aos canais lá no YouTube. Agora não, tem muitos canais, muitos perfis, né? Aqui se chama perfil que se sustentam do Instagram, nem tem canal no YouTube, estão muito bem sucedidos. Tem muita gente que faz clube de leitura, né, a partir do Instagram, muitos projetos mesmo. Justamente. Ainda não ganho dinheiro fazendo nada em relação à literatura. Só trabalho com literatura, né? Mas em relação a nada do Instagram, porque o meu número é mais com amigos mesmo, né? Então eu gosto mais de interagir e dar dicas de livros, como você estava percebendo. No meu Instagram, né? Porque alguns amigos falaram, não, Valdir, você lê tanto, você entende um pouco sobre literatura, então compartilha com a gente um pouco sobre as suas experiências literárias, né? Dá para ouvir direito? Tá bom o som? Ouvi perfeitamente. Ótimo. Aí foi uma ideia, né? Já que eu não tenho tanta interação assim para abrir um canal no YouTube, né? E eu acho que eu não teria tanto molejo para isso, então eu preferi ficar postando algumas coisas no Instagram mesmo, que já de certa forma já influencia outras pessoas que se acham um pouco, eu tô sem tempo para ler alguma coisa, eu não consigo ter paciência, né? Muita gente retrata isso para mim. Eu acho que quando você dá algumas dicas literárias, alguém começa a se importar, não, isso deve ser interessante. Eu acho que é bem importante, né? Ao meu ver, né? Eu acho que no seu também. É importante falar sobre, né, trazer isso para o cotidiano, normalizar, deixar de ser algo tão distante, porque infelizmente é algo muito distante para muita gente. E Verdade. falar que é normal. Eu vejo o YouTube e o Instagram como uma grande roda de leitores, um encontro mesmo, em vez de, sei lá, nós nos encontrarmos concretamente num bar, num café e falarmos sobre livros, que é um assunto que nos interessa, a gente se encontra virtualmente. E no Verdade. Brasil, eu acho que isso é especialmente importante porque não há tantos leitores. Então, de fato, é muito difícil, às vezes, principalmente quem mora no interior, encontrar outros leitores num bar, num café e poder falar sobre literatura. Então, a internet vem suprir essa lacuna e tornar a vida do leitor menos solitária. Eu acho que é muito importante por conta disso. Não, verdade, né? Você mora no interior também, né? Eu moro no interior. Só que, Sim. por exemplo, aqui na minha cidade, né? No Brasil, de certa forma, mas aqui, principalmente na minha cidade, a gente vê muita carência em pessoas não terem muito clube de livro, as pessoas não se encontrarem em cafés que aqui tem. Não um monte, mas tem uma quantidade boa para as pessoas. Vamos fazer esse clube do livro no café, vamos reunir uma galera bacana. Eu tenho uma produtora, né? Uma casa de cultura aqui com uns amigos meus que, por causa da pandemia, nós fechamos. Só ficamos com as nossas produtoras de filmes mesmo. Mas nós propagávamos isso, né? A gente sempre tinha um quadro, depois tu consegue dar uma olhada no YouTube, Quartas Literárias, onde a gente sempre chamava
alguém que tem influência em literatura aqui na nossa cidade, que já lançou um livro, e debatíamos sobre o livro específico ou sobre um autor em geral. O último quarto literário a gente falou sobre as Irmãs Brontë, né? Que foi o livro Morro Sim. dos Ventos Vivantes, que foi bem interessante, foi uma quantidade razoável de pessoas, sabe? Era para ter sido Ai, mais, mas infelizmente a gente sabe que no momento é um pouco escasso, né? Mas a gente vai sim. fazendo de pouquinho, né? Quando a gente vai fazendo a nossa parte, outras pessoas vão dando valor àquilo, né? De certa forma. Sim, com certeza. A resposta vem e ela é sempre muito positiva. Eu Verdade. sinto isso, né? No mundo dos livros, talvez você não tenha números como outros canais têm, mas é um público que interage, é um público que conversa, que segue a dica, que realmente lê o livro. Eu acho Verdade. que se uma pessoa lê um livro por conta de uma dica sua, é algo muito que deixa você muito honrado, porque afinal ela não só, sei lá, comprou um livro, mas ela despendeu boa parte do seu tempo para ler esse livro, né? Não são poucas horas, não é um instante, um vídeo só. São horas e horas lendo, às vezes, um livro por conta de um conselho que você deu, uma dica. Então, é algo muito valioso e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, né? De passar informação boa e Verdade. orientação bacana aí para as pessoas não se decepcionarem com as nossas dicas. Mas Verdade. introduz aí o tema e vamos conversar, que já temos um número bom aí de pessoas online. Pronto, comecei, né? Eu chamei o Lucas para participar dessa live. Nós trabalhamos juntos, né? Para saber qual o título melhor seria para essa live. E nós entramos em um senso comum porque o Lucas ele tem uma boa quantidade razoável de livros, né? Eu acompanho É, a sua última Bookshelf Tour e fiquei, meu Deus do céu, quanto livro incrível, tu tens um ótimo bom gosto. E eu tenho uma quantidade razoável, né? Eu tinha muito mais livros, mas é isso, né? Você tem muitos e eu tenho poucos justamente por escolha. Porque antigamente eu fazia coleções, assim, eu tinha muitos livros. Só que eu achei que, tipo, tava dando muito trabalho, até para limpar, até para colocar aqui em casa, de certa forma. E eu comprei uma estante boa que colocasse os livros que eu acho que até adentra um pouco no nosso tema, né? Os mais importantes para estarem em nossa estante, né? sim, E eu, assim, particularmente, né, gosto desse tema porque a gente vai tratar um pouco sobre como as pessoas acham que, por qual livro eu devo começar a ler, qual livro seria importante ter na estante. E na minha opinião, né, eu acho que um bom livro é aquele que você se adequa, na verdade, né? Se você, por exemplo, eu não costumo ler, né? Não é nada de preconceito e tal, mas eu não consigo ler os young adults, sabe? Eu me sinto um alma de velho, né? De certa forma, porque eu não consigo ler esses livros assim de young adults. Eu sempre tive um gosto melhor para, por exemplo, meu pai desde criança, né? O livro que meu pai me introduziu, que é um livro favorito dele também, é o de Edgar Allan Poe. Então, assim, eu já fiquei sim. aficionado por Poe, por outras histórias também. Minha mãe comprava Turma da Mônica, até as revistinhas do Cezinho também, né? Que eu lia sempre. E isso foi a partir de Poe, né? Apesar de eu ter começado com histórias em quadrinhos, mas Poe foi que me deu aquele estalo para dizer, caramba, é muito incrível isso. Apesar da linguagem ser um pouco complicada, né? E eu não ter tanto discernimento na época sobre, mas quando eu fiquei adolescente eu fui atrás e eu consegui ler Poe. Não li toda a obra dele, falta pouco mais os poemas dele, porém todos os contos eu já li. Isso me deu assim, me alavancou, né? Junto com outros estímulos de canais literários aqui no YouTube também, em procurar bons livros para serem lidos, na verdade, né? Sim, sim. Eu acho que, assim, essa questão da biblioteca pessoal, eu penso, eu às vezes defendo essa ideia porque eu vejo muito falarem assim, e tenho sentido nisso, principalmente no Brasil. Mas eu acho que é preciso ver isso sob perspectiva. Que é aquela questão, eu não vou comprar um monte de livros só por impulso, por consumismo, ficar acumulando coisas, deixar coisas paradas. Eu vou comprar só aquilo que eu for ler e eu vou fazer circular aquilo que eu ler logo depois que eu concluir a leitura. Mas, assim, eu penso que talvez não seja a melhor solução. De fato, fazer o livro circular é importante, mas não necessariamente que isso implique que você não vá ter esses livros na sua casa parados, digamos assim. Sim, E por que eu acho que é importante constituir essa coleção? Primeiro,
Porque se você for comprar só o que você for ler, eu não sei se isso tem uma fluidez muito grande, porque eu compro tanta coisa que eu não vou ler naquele momento, que eu vou ler só daqui 1, 2, 3 anos, e hoje às vezes eu estou lendo uma coisa que eu comprei há muito tempo atrás e não que eu comprei semana passada, eu não consigo ver muito fluidez nisso. Ah, comprei e já li. Então, eu penso que talvez isso vá atravancar o seu processo de leitura. Você às vezes vai fazer uma compra errada, não vai ler aquilo de fato e vai ficar com pena de não passar para o próximo livro e sei lá, não vai ter uma fluidez tão grande. Em segundo lugar, eu acho que é importante você formar essa biblioteca, seja para você ter essa possibilidade, né, de passear, falar, não, hoje eu vou ler aquele livro que eu comprei há 2 anos. Depois você fala, não, hoje eu vou ler o livro que eu comprei mesmo semana passada. Você ter essa flexibilidade e também no sentido de que você constitui um núcleo ali de cultura na sua casa, na Verdade. sua família, na sua cidade, para não dizer, às vezes, até com repercussão para o país. E eu penso que isso no Brasil é especialmente importante, porque no Brasil as coisas se perdem muito facilmente. Tudo que se relaciona às artes, ao pensamento, é muito facilmente esquecível. Quantos são os escritores, por exemplo, que nós ouvimos falar que foram muito famosos ali nas décadas de 50, 60, 70 Uhum. e que hoje você não consegue encontrar nem em sebo. Quem Verdade. tem bibliotecas, por exemplo, de literatura brasileira bem formadas, e que talvez transmitiu isso para a geração seguinte, transmite também esses escritores e permite que eles sejam lembrados pelas gerações que virão. Vou dar um exemplo bem concreto, inclusive que eu vi um stories do Cadu lá de O Livro Me Fisgou, em que ele mostrava isso. Ele comprou aquele livro da Carambaia chamado Enervadas, de uma Sei, sim. escritora brasileira ali da primeira metade do século XX, chamada Crisanteme, é o pseudônimo dela. E eu me lembro de ouvir um podcast da Carambaia e também ler isso num livro do Rui Castro sobre os anos 20 no Rio de Janeiro, que é Metrópole à Beira-Mar, que a Crisanteme foi uma escritora com certo renome na sua época, mas depois ela se tornou tão esquecida que no final deste livro dela, O Enervadas, só sobrou um exemplar, acho que no Real Gabinete Português de Leitura, lá no Rio de Janeiro. E foi por conta desse único exemplar que ela pôde ser redescoberta aí por uma editora atual e publicada. No caso, era uma biblioteca pública, mas pensa quanto isso não pode acontecer em relação a bibliotecas particulares também. Em quantas casas por aí não estão espalhadas verdadeiras pérolas. Pensa, a gente às vezes compra tantos escritores hoje em dia, às vezes contemporâneos, e Uhum. pensando que eles vão durar, que eles vão estar sempre disponíveis. Verdade. Mas será que quando nós estivermos velhinhos, a gente vai conseguir comprar uma obra de um escritor contemporâneo de hoje que a gente acha valiosa? Aqui no Brasil é bem provável que muitos deles se percam nesse caminho. E nesse sentido, eu acho que as bibliotecas pessoais são importantes como conservação da memória. Sim, é E, importante. por exemplo, outro exemplo que eu tenho, o Josué Montello, eu até mostrei nos stories um livro que eu recebi dele, por conta de um amigo meu lá do Maranhão. Ele foi um desses escritores super famosos. Só que hoje, para você conseguir o seu clássico, que é Os Tambores de São Luís, eu tive que fazer um remeleixo e buscar um exemplar lá no Maranhão e acabou e não tem mais. E você não tem perspectiva de quando isso vai ter mais. Então, eu posso agora, por exemplo, ler esse livro, usar o meu espaço de divulgação na internet e, quem sabe, gerar um interesse, gerar um movimento e, num futuro médio prazo, uma Uhum. editora publicá-lo. Sim. Então, eu acho que ter essas bibliotecas permite isso, permite essas ações assim que visam mais ao coletivo e ao longo prazo. Eu acho que é só a ideia de comprar o que vai ler e depois passar para frente
ela tem um resultado no sentido de fazer o livro ser lido, mas ela é meio imediatista, ela perde de vista esse longo prazo, para que os livros estão vocacionados ao longo prazo, a serem deixados de herança, a fornecerem a uma criança que vai ali crescer naquela casa um ambiente no qual ela possa fazer descobertas. Então, é meio por isso que eu defendo essa ideia de ter uma biblioteca pessoal. Não, super concordo com você, né? Inclusive falando nisso de livros que estão escassos aí, né? Que a gente quer ler e não pode, porque realmente as editoras, elas não refazem novamente, né, a tiragem das obras. Por exemplo, tem um livro que até a própria Tatiana Feltrin, ela indicou, que é a biografia do Oscar Wilde, do Richard Ellman, que só tem em inglês. E eu vi, né, que tinha publicação da Companhia das Letras, e falando assim, a biografia é um primor, né? Em alguns, eu baixei no Kindle, né, a versão em inglês para dar uma lida, mas é importante. Inclusive falando sobre isso de livros que estão escassos, é importante ter em nossas bibliotecas. Eu faço aquela coleção aquela coleçãozinha da Companhia das Letras dos livros listradinhos. Sabe qual é a colorida? Sei. Tenho vários aqui na coleção, tá ali em cima, mas Sim, dá pra faltam ver. alguns que eu tive que baixar no Kindle. E eu queria tê-lo em físico para postumamente, né, sei lá, emprestar para alguém que tem interesse, porque nem todo mundo vai ter um Kindle para baixar, entendeu? Hum, E vários outros livros também que eu tento fazer coleção, mas estão esgotados. As editoras, eles não se interessam em fazer novas tiragens. E a Isso, e gente no fica a Brasil isso mercê. acontece todo, né? Verdade, a gente fica a mercê. Inclusive, eu estava querendo muito ler A Cabana do Pai Tomás, né? Que eu consegui o meu exemplar da Carambaia, que é coleção, né? É uma coleção, não, é numerada. Então, se eu não comprasse logo, ia acabar. Não sei se eles iriam fazer novas tiragens. E já consegui um exemplar aqui. E isso fica de um alerta, como você falou, né? Por exemplo, como você indica os livros na internet, as editoras podem sim se interessar. Não, ele falou, algumas pessoas estão interessadas. Isso seria importante. Justamente eu também, às vezes, coloco alguma coisa no Instagram, algum livro realmente que não tem mais. Eu Sim. coloco. Já, uma pessoa já olha, já vê, "Eita, eu tenho interesse", aí vai lá no site da editora. Aconteceram casos concretos das editoras se movimentarem por conta disso. Um exemplo grande disso, ó, é até aqui está aqui atrás de mim, As Benevolentes, do Jonathan Littell, Sim, que é um sim. livro que foi publicado, se não me engano, em 2007. Deve ter tido uma ou duas tiragens no máximo. Foi Alfaguara. lido e apreciado por muita gente, inclusive por mim, mas ficou assim, aquela edição inicial se esgotando ao longo dos anos, até que chegou um momento em que não tinha mais mesmo, mas havia o interesse, muito também por conta do trabalho lá do BookTube. Sim. E eu lembro uma vez que a Companhia das Letras postou o livro no perfil da Alfaguara, mas sem ainda relançá-lo. E as pessoas foram lá, reivindicaram mesmo, demonstraram interesse e eles reeditaram. Acho que Ruído Branco, do Dom DeLillo, também passou um tempo Sim. sem a edição, agora tem, está de novo no mercado. O Arco-Íris da Gravidade, do Thomas Pynchon, também. E no Brasil, e sim, esses são alguns exemplos, mas se a gente for partindo para as profundidades da literatura ou para áreas mais especializadas, nossa, e o número aumenta muito. E eu acho também que não é só uma questão de má vontade das editoras. É que, de fato, os livros não são vendidos no Brasil. Como que a editora vai reeditar certas coisas se As vai his- levar outros 15 anos para ela esgotar uma tiragem de 3 mil exemplares num país de 200 milhões de habitantes? A conta não fecha. Então, assim, você pega uma Companhia das Letras, uma Record, que tem catálogos muito vastos, é quase impossível que eles vão manter esses catálogos girando, atuais, nas livrarias, com um público leitor tão escasso. Verdade. Jonathan Litter agora eles reeditaram, viram que era viável, mas enfim, é um livro que, pelo visto, demorou anos, quase uma década para esgotar. Então, talvez até tenha dado prejuízo. Por que que, de outro modo, se não houvesse essa campanha, eles iriam republicar? Não tinha motivo. Então, no Brasil, são poucos os leitores. Eu acho até que nós publicamos bastante coisa pelo número de leitores que nós temos. Acho que saem muitos títulos aqui, há muitas traduções.
pelo menos o suficiente para a gente não dar conta de ler todas, né? Com certeza. Verdade. E, mas assim, elas são meio relâmpagos. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Então, volta à questão da biblioteca pessoal. Ter esses títulos consigo é uma forma também de preservar o conhecimento desses livros para os anos vindouros, não deixá-los cair numa vala comum. Verdade, verdade. E também, em relação a isso, a gente vê, né, que novas editoras estão surgindo justamente para fazer as republicações desses livros que Sim, já não existem mais. E eu creio, né, acho que devem ser até pessoas realmente que precisam desses livros, que querem que a população conheça-os, e eles estão fazendo, por exemplo, tem a Paralela, tem várias outras, a Todavia, né, tá fazendo muitos livros, tá trazendo muitos livros bons como a trilogia de Cromwell, né, que até já foi citado no YouTube também. Você já ouviu falar? Pronto. Isso é muito importante porque, assim, eu acho, né, na minha humilde opinião, que, de certa forma, não sendo um pouco, não sei, preconceituoso, mas, assim, eles dão mais valor aos livros que são de massa, entendeu? Tipo, é, livros que saem são no New York Times, nos Estados Unidos, aí eles trazem para cá porque foi um sucesso lá. Mas às vezes nem é tão interessante aqui e realmente às vezes vira um boom aqui. Só que livros assim que a gente considera importante, né, para nossa literatura, né, não chega. E quando chega se esgota rápido. Foi como você e falou, quem pegou, pegou, quem não pegou, né? Fica aí a mercê da às virtual. vezes eu sinto que eles se baseiam numas coisas que não sei se tem tanto eco como eles imaginam. Por Uhum, exemplo, eles sempre publicam aqueles livros que ganham o prêmio Pulitzer, o sim, prêmio Anne Booker Prize. Tudo bem, eles são, parece, prêmios muito influentes e que têm um apelo popular no mercado anglo-saxão, que é um dos maiores do mundo, né? Tem as maiores potências envolvidas naquela língua. Mas eu não sei se esses livros têm repercussão tão grande aqui no Brasil, pelo menos como regra. Eu mesmo nunca comprei um livro porque ganhou o Man Booker Prize ou Pulitzer. nem eu. O Nobel tem influência sim, o Nobel a gente presta atenção. Mas esses outros dois eu acho muito específicos. Então, às vezes, eles correm para publicar esses livros e esquecem outras coisas que talvez teriam maior apelo. Até o próprio conteúdo do livro, né? Às vezes não é nem tão interessante assim. E só, não foi um sucesso lá fora, então vamos trazer para o Brasil, que com certeza vai ser muito bem vendido. E realmente não é bem assim, né? E isso é, às vezes, eu sinto, por exemplo, isso eu já comentei muito, até tem a ver também com essa questão de fazer uma biblioteca pessoal, porque quem tem livros antigos provavelmente tem esse tipo de livro, Sim. mas que agora há editoras resgatando. Que assim, a gente pensa, precisamos ler livros que fogem do eixo Estados Unidos e Europa. Eu realmente acho isso, e inclusive estou me esforçando para isso. Mas, se a gente for parar para pensar, mesmo dentro desse eixo Estados Unidos-Europa, o que Uhum. chega até nós é muito reduzido. Não é nem toda a Europa e nem todos os Estados Unidos. É um pedacinho dos Estados Unidos, muita coisa dos clássicos norte-americanos a gente nem tem conhecimento. E Verdade. dentro da Europa chega principalmente o que é escrito em inglês. Nós não sabemos, isso tanto em termos de livros quanto em termos de notícias e cultura de uma forma mais geral, exatamente o que está acontecendo na Áustria, na Holanda, na Suécia, na Hungria, na Grécia de hoje em dia. E nós, na verdade, não sabemos sequer o que está acontecendo na França, que já foi uma grande influência nossa, na Itália, na Alemanha, que tem uma produção muito forte, e, para não dizer, na Espanha e Portugal, que tem laços culturais e linguísticos ainda mais estreitos com a gente. Então, Sim. assim, o que chega para a gente é um pedacinho do pedacinho do pedacinho. E eu penso assim, por exemplo, essa questão dos livros franceses, de outras línguas europeias, a editora Aine tem feito um trabalho muito precioso de trazer esse debate do resto da Europa para o Brasil. A editora Iluminuras também traz muita coisa, aí principalmente do passado. E são livros assim que vale a pena investir justamente para criar
esse núcleo na sua biblioteca de uma discussão cultural que pode ser que se essas editoras deixarem de existir, ela vai passar em branco mais um longo período aqui no Brasil. Verdade. E, inclusive, quando a gente vai dar uma olhada, né, esses livros que eles tentam trazer para aqui, que já foram lançados em 1930, 1940, a gente viu que a gente perdeu muito, né? Porque nós poderíamos ter lido bem mais cedo, né? E a gente não teve essa oportunidade. Só quando alguém se interessou realmente por trazer esses livros, que, de certa forma, é uma escassez, né? A gente sempre tem isso, de, não, vamos pelo que supostamente é melhor. Vamos atrás daquilo que é melhor. Não, se aquele livro nos Estados Unidos está fazendo sucesso, e até mesmo alguns da Europa, né, que são divulgados, acham que supostamente são bons. Na verdade, a gente deixa de ler o que é bom, no caso, né, para alguns gostos, né, no caso, para gente, e ler o que não é tão interessante assim, né, de certa forma. Para alguns sim, mas para outros de certa forma. Às vezes umas coisas, por exemplo, que dialoga muito mais com os próprios norte-americanos, porque eles têm muitas, às vezes, referências culturais, cotidianas, que não fazem parte da nossa vivência. Então, às vezes, você tem livros inteiros que exploram isso de uma forma muito válida, muito eficaz, mas para eles a coisa às vezes não conversa tanto com o universal, é algo mais regional. Da mesma forma que há livros da nossa literatura que sim dialogam, têm uma vocação universal, mas há outros que são mais regionais no sentido de só interessar a nós brasileiros que temos aquela vivência, temos aquelas referências. Então, às vezes a gente tem que engolir umas coisas que não tem tá dialogando nada com a gente. E às vezes perder uma Verdade. referência sei lá, da França, da Itália, que tem muito mais a ver. Por exemplo, é uma autora aí que eu faço resgate aqui no Brasil. Na verdade, nem resgate, é a promoção, porque eu acho que ela nunca chegou a ser famosa aqui. Que é a Agostina Bessa Luiz, lá de Portugal. Você pensa, uma escritora portuguesa, Portugal já está tão distante de nós no tempo e no espaço. Mas quando eu leio a Agostina, eu fico impressionado com quanto aquelas pessoas lá do Portugal rural do século XX, comecinho do século XX, se parecem com pessoas do interior do Brasil de hoje em dia. Inclusive, a forma como elas falam. Então, assim, você percebe que, na verdade, existe um patrimônio cultural comum que dialoga muito mais com a gente, às vezes, do que, sei lá, algo que vem do meio oeste dos Estados Unidos. Verdade. Inclusive, falando sobre a Albertina, né? Foi influência sua, né? Porque eu não a conhecia. E tá aí que coisa boa, né? Já encomendei, né? Algumas coisas Que já. legal. Justamente, muito obrigado por isso também. E é bom, né? Que quando você não precisa fazer um trabalho só do que está acontecendo agora. É bom quando você faz um trabalho do que já aconteceu, na verdade, né? E a gente não tem E acesso. eu acho que é super valioso esse espaço que nós temos aqui na internet para não só falar dos lançamentos, mas para resgatar esses nomes que precisam ser resgatados. Assim, eu não sou saudosista, não. Eu não fico só lendo clássico, só lendo coisa antiga. Eu tenho Uhum. prestado muita atenção à literatura contemporânea também, aprendido a valorizar a literatura contemporânea, a encontrar valor nela. Mas, de fato, há coisas no passado que precisam ser lidas e divulgadas, porque estão injustamente esquecidas. E às vezes, assim, é injustamente, mas não no sentido, alguém lutou para que aquele autor caísse no ostracismo. É que às vezes, assim, a coisa foi se desenvolvendo de tal forma, os fatos, que, sei lá, o acaso levou aquele autor ao ostracismo. Tem casos que eu vejo que é o acaso mesmo. Então, cumpre a nós é, driblarmos esse acaso e trazer esses autores para o conhecimento de hoje em dia. Sim, sim, verdade. Fazer algumas perguntas aqui para ti, tá? Bem Ah, rápida. meu Algo bem assim, ping-pong mesmo. Deus, Primeiramente, né, eu fiz algumas anotações aqui no meu caderninho, só para não se me esquecer você me controla, senão eu disparo, hein, numa pergunta só, vai me cortando. de vontade. Assim, não é uma pergunta um pouco, como é que eu vou dizer, meio simples, mas assim, que traz um sentimento seu. Qual seria o primeiro livro, eu não sei se você se lembra, que você leu e você pensou assim, não, realmente eu preciso montar minha biblioteca, esse para mim é muito importante e assim, abriu portas, né, para você se interessar para literatura. Não precisa ser se você não souber, porque é algo, né, que vai
remeter ao passado, Olha, mas um assim, de certa forma. eu acho que não necessariamente. Eu acho que assim, vou simplificar. Acho que um escritor que me abriu muito a mente para essa questão de formar uma biblioteca, de conhecer o cânone, digamos assim, um universo de autores e escritoras particular muito vasto, que vale a pena você correr atrás e ler ao longo da vida, foi o Harold Bloom. Quando eu era adolescente, o Harold Bloom, ele ainda é famoso, mas ele era mais famoso ainda, e Uhum. principalmente os seus livros eram muito mais acessíveis. Então, livros como Gênio, Como e Por que Ler, o cânone ocidental, principalmente, me influenciaram bastante. Eu nem entendia tanto o que ele dizia, porque ele é muito complexo. Eu, inclusive, tenho um pouco de receio de lê-lo, porque ainda hoje pode ser que eu ache ele muito complexo, porque ele conversa muito só com base em referências literárias. Mas, enfim, ele era meio que um name dropping. Ele ia falando de todos aqueles escritores e todos aqueles títulos. Então, você tomava conhecimento daquilo. E, portanto, sei lá, tinha esse elan de fazer uma coleção daquilo. Eu acho que foi o Harold Bloom, com certeza. Uhum. É, algo assim, interessante, né? Porque o meu foi, como eu disse a você, né? Foi Paul, né? A partir de influência, né? Que eu tive. Pra mim, assim, quando eu li, que eu não consigo me lembrar, mas creio que deve ter sido a casa de Usher, que leram pra mim, né? E eu fiquei encantado, porque eu sabia que eu precisaria ler tudo que ele já tinha escrito. E Ah, também, né? A escrita incrível que ele tem também, né? E apesar de ser difícil, né? Assim, pra uma criança na época é um pouco difícil. Mas eu li até aquelas versões pra criança, sabe? sim. As adaptações, né? Ler em cursinho de inglês, que você biblioteca de escola também. Mas isso agora outra pergunta é um pouco assim, semelhante a Fahrenheit 451, que eu acho incrível e super necessário, né, para nós, né? Como livros se um dia os livros forem destruídos, qual livro que você decoraria assim para ficar com você para sempre assim? Aquela pergunta, E né? eu decoraria. Ai, eu acho No que próprio seria. livro, né? Olha, não necessariamente porque é o que eu mais gosto, mas é um livro que eu acho que decorar faria muito bem para minha mente, para minha expressão, para minha desenvoltura. Eu acho que eu povoaria o meu imaginário de uma forma muito rica, que é um épico de poesia que é os Lusíadas, por exemplo, que foi escrito na nossa língua. Aí eu menciono especificamente os Lusíadas justamente porque foi escrito originalmente na nossa língua e tem essa grandiosidade. Eu imagino, sei lá, saber de cor os Lusíadas deve ser algo muito interessante. Você poder ter na sua mente todos aqueles versos tão trabalhados, aquelas palavras tão escolhidas, aquele ritmo, aquela musicalidade. Eu acho Uhum. que você aprenderia muito ao decorar isso, além de preservar aí na sua mente esse poema, né? Sim, claro. Não estou Com discutando, Valdir. certeza. O meu, eu acho que até você deve ter notado. Você fez aquelas caixinhas de perguntas. Tá me ouvindo Sim, agora? tá falhando um pouco. Eu não Tenta continuar falando espaçadamente, que eu acho que eu consigo entender. Tá me ouvindo agora? Tá cortando um pouco. Tá carregando. Vamos esperar um pouquinho. Acho que a Tudo conexão tá com certo? algum problema. Tá bem entrecortado, Valdir. Quer sair e entrar de novo? Eu fico aqui. Daí você acena aqui que eu te admito de novo. Tá me ouvindo? Tá dando pra me ouvir?
Qualquer coisa sai, Valdir, e entra de novo. Alô, Valdir? Isso, acho que ele saiu agora, pessoal, e já vai entrar de novo. Pessoal, nem estou olhando muito os comentários, não. Vocês me desculpem que, como eu não sou muito familiarizado com as lives, eu estou com medo de mexer aqui na tela e acabar desligando e causando alguma confusão. Ah, ele solicitou. Oi, Lucas. Tá Tudo ouvindo bem, agora? Valdir? Agora sim, parece que tá bom agora. É, não, ai, começou a carregar novamente. Imagina, tá, Ele tá... tá aquele círculozinho rodando Deu em cima da certo? sua. Tenta falar aí falando agora. Oi, tá ouvindo agora? Tá dando certo? Agora parece que tá indo, é. Tá ouvindo? Pode falar. Tô ouvindo. Pronto. Esse é um problema, desculpa, eu acho que foi um problema no meu celular mesmo que deu. Mas creio que Imagina. agora deu certo. Pronto. Aí nós estávamos falando, né, sobre esse livro que você disse que gostaria de decorar. O meu seria O Sim. Apanhador no Campo de Centeio, né? Ah, Que eu falou acho que que é gostou. um livro super importante para mim como formador de como leitor, né? De certa forma. Fiquei até um pouco nervoso agora. Mas seria O Apanhador no Campo de Centeio, que eu acho um livro super importante. Eu li naquela faixa etária, 17 anos mesmo, quase a idade do Holden Caulfield, e foi extremamente importante, assim, como leitor, né? Como ser Esse eu humano. preciso Eu acho ler que para ainda. decorar, faça o favor. É muito, muito bom. Esse, Eu na já li verdade, eu 3 nem tenho vezes. que comprar antes. Preciso até ter na biblioteca pessoal este livro, que é um clássico. Verdade, verdade. E aquela caixinha que tu abriu, né? Em relação a algumas perguntas também, né? Que foi bem interessante. Eu queria saber alguma coisa, agora um tópico teu. Produtos, né? E produtos em geral, assim, em relação à coleção. Qual é uma coleção que você acha que todo mundo precisa ter na estante? Nossa, a coleção que todo mundo precisa ter. Eu não sei dizer. Vou pensar, ó, vou olhando aqui para os meus livros. Eu acho é que as minhas coleções são um pouco particulares, então, assim, tem muito a ver com especificidades minhas. Mas eu penso que nós, como brasileiros, temos que ter uma coleção. Aí não é uma coleção certinha, graficamente padronizada, mas pode se considerar uma coleção de literatura escrita em língua portuguesa. Não falo nem só de literatura brasileira, mas de Sim, sim. literatura escrita em língua portuguesa, seja no Brasil, Portugal ou na África. Eu acho assim, eu até comentei isso, interagindo ali naquelas caixinhas com o seguidor. Eu acho cafona quem não lê escritor brasileiro. Porque é meio caipira, assim, você fica só valorizando o que acontece com os outros, parece que aqui não acontece nada, que não tem interesse em nada. E assim, não tem sentido. É igual o Antônio Cândido fala no começo da formação da literatura brasileira.
A literatura brasileira não é a maior, não é a mais importante, é um ramo de uma outra literatura, mas é a literatura que nós temos e é com ela que nós temos que lidar. Porque a literatura tem muito disso de expressão da nossa vida, das experiências pelas quais a gente passa, de verbalizar isso. E tem certas coisas que são próprias da sociedade brasileira. Então, se a gente não apreciar a nossa literatura, a Verdade. gente Não não vai adianta. ter contato com o tratamento literário desse tipo de De experiência. novo é Lúcio. O meu é, de novo. Alô, Valdir? Tá ouvindo? Agora sim. Oi. Tá ouvindo agora? Eu acho que Isso, pode ir falando que eu acho que vai dar é como certo. você estava falando. Não adianta nada. Pronto. Não adianta nada a gente ler norte-americanos, europeus, e a gente não ter a nossa base, né? Porque justamente é a nossa história, né? Se a gente não consegue Sim. lê-los, então você não é norte-americano para estar lendo. Assim, você É, pode ler, né? Mas beleza, mas e o que é nosso, né? O que a gente precisa entender sobre nós mesmos. Machado, Jorge Amado, inclusive escrevem sobre estados específicos. Jorge Amado, por exemplo, é sobre a Bahia, né? E outros tantos lugares. É uma forma de você sim. conhecer a Bahia sem sair de casa. Entendeu? Eu acho que assim, vamos dizer um exemplo muito prático. Não é questão assim, ai, de ser saudosista, dar uma de Policarpo Quaresma, valorizar só o que é o do Brasil, o fanista. Sim. Não, é tipo assim, acho que a literatura, a gente pode considerar a literatura de um certo modo como um mapa de modos de ser, de existir. E se você só conhece a literatura estrangeira, você conhece os mapas de outros países, mas você não conhece o mapa de onde você mora, então você vai ficar perdido. É simples assim, eu acho. E aí até na escola, né? Já nos indagam a ler aquilo, né? A gente precisa ler aquilo para conhecer justamente. Nós adolescentes, nós sabemos que é um pouco chato, né? A gente, não, vamos ler isso. Mas desde a escola eu já gostava de ler Sim, os livros que os professores de literatura passavam. E isso eu acho que foi muito importante para mim também conhecê-los, né? E hoje, com uma visão mais adulta, eu consigo interpretar tudo aquilo que eles estavam tentando nos passar, que é de extrema importância, né? De certa forma. sim, sim, também acho. Eu acho Então, que talvez nas autor. escolas fosse vantajoso eles acrescentarem um pouco mais de literatura estrangeira, aí eu já acho o contrário. Eu não entendo o porquê deles focarem meio que exclusivamente em literatura em língua portuguesa na escola. Como se não existisse o resto, que é meio que um dos mais, o mais importante. Meio que parece contraditório com o que eu acabei de dizer, mas não, assim, no plano geral da história, o resto do que acontece fora do Brasil é óbvio que tem uma importância maior. Então, por que você não vai conhecer pelo menos um pedacinho disso? Então, eu acho que caberia nas escolas, sei lá, ler um Corcunda de Notre Dame, algum livro desse mais famoso, clássico, uma Jane Austen, mas que é fácil de ler, um Morro dos Ventos Uivantes, um Frankenstein. Eu acho que dava para Uhum. inserir isso também. Verdade, verdade. Existem até adaptações, né? Mas não as adaptações, né? A gente sabe que existe até a adaptação de Oscar Wilde, que a própria Clarice Lispector fez, mas a E gente sabe que perde, né? Não é o cru, não é a história crua que a gente tem que conhecer, que foi o que ele escreveu, que perde tudo o que o Oscar tentou passar pra gente, né? porque são livros assim que não são livros de enredo. Ah, que você precisa saber Hum, daquela determinada sequência de acontecimentos. Não, são livros em que a escrita é importante, né? A forma de contar essas histórias é que é um dos elementos mais importantes. verdade, verdade. Em relação ao autor, eu sei que você é um grande fã de Thomas Mann, né? Acompanha o seu canal. Sim. Inclusive, grande parte da influência também foi sua, né? Tô completando minha coleçãozinha de Mann, só faltam As Cabeças Trocadas e Doutor Fausto. Mas o restante eu Ah, já tenho. E já comecei a ler dois, né? Os coleção Buddenbrook, preciosa que que o é... Mando ando fora de catálogo, hein? Não foi sempre que o Man esteve disponível nas livrarias brasileiras, é uma coisa meio recente. Sim, sim. E a gente vê, né? Por exemplo, Thomas Mann. É muito difícil ler.
é tão delicioso que é como se fosse uma novela que a gente assiste, né? É muito incrível. Os Brook foi eu comecei pelos Buddenbrook, né? Já tô na Montanha Mágica e tô achando simplesmente incrível. Assim, a escrita não é difícil. Ele consegue transpassar tudo que ele quis daquela época e é uma coisa super atual. Eu acho que, assim, mudou muito o meu ver e obrigado, né, de certa forma, porque, man, foi uma grande Nada. surpresa pra mim, né? Não, o E Thomas eu Mann acho que a realmente variedade. autor que dá para começar por ele no mundo dos clássicos. Eu não digo por qualquer título dele, mas há alguns, por exemplo, esse que você começou, os Buddenbrook, que é um dos livros favoritos meu, que realmente são Uhum. acessíveis e são grandiosos ao mesmo tempo. Inclusive os contos deles, né? Os contos dele, que foi recentemente publicado também, né? Pela Companhia das Letras também. Eu acho que é uma grande porta de entrada também, né? Porque você não precisa pegar logo os calhamaços, mas como eu já peguei, eu adorei, né? Foi uma leitura que eu fiz em 2 semanas mais ou menos. E já queria ler Você já, outras coisas dele, porque realmente. Oi? você já leu os contos dele? Eu não te ouço, não te ouço. Você já Não, leu os contos contos pra dele? ler. Não, sim, os contos de Human, eu li dois, que tá nessa Ah. coleçãozinha, né? Mas realmente é delicioso, de certa forma, mas eu acho assim que os Buddenbrook realmente me pegou e faz você acreditar que, não tenha medo de livros, né? Você pode ler por qualquer um. Ah, Assim, eu ah, ter medo de livro é um negócio que nunca tem cabimento. Para nenhum livro. Ficar rodeando, ficar adiando, achar que você tem que ter um preparo para determinado livro, que você tem que ler outros livros antes de ler aqui. Isso só serve para você nunca chegar no livro principal. Por exemplo, sei lá, Homero, Ilíada e Odisseia. Não, eu preciso estudar a Grécia antes, estudar poesia, ler outros épicos. Não, gente, só pega e lê, vai dar tudo certo. Você não vai ter que fazer uma tese de doutorado em estudos clássicos depois, você só vai aproveitar como um leitor comum e vai aproveitar bastante. verdade. Inclusive, né, falando isso de medo de ler livros, né? Eu baixei pro Kindle, né, a versão do Antônio Ruais a versão não, a tradução de Antônio Ruais do James Joyce, né, Ulisses. Tô achando um pouco complicado, não vou mentir pra você, tô achando um pouco, assim, a escrita dele, né, tá me pegando um pouco, porque são muito fluxos de consciência e eu não tô conseguindo entrar, sabe, na história, de certa forma, mas eu tô tentando me dedicar, eu tô lendo 3 vezes por semana, porque eu acho que eu não Olha, consigo pegar. Já é um avanço, né, de já certa é uma. forma. Por exemplo, eu ano passado eu não cheguei a concluir por uma série de motivos, mas eu também tinha um certo receio daquele Graça Infinita, do David Foster Wallace. Eu Uhum, comecei a ler, li umas 140 páginas, e 140 páginas daquele livro é bastante coisa, porque a mancha dele é bem grande. Nossa, eu tava achando super interessante. É muito acessível, é muito diferente, tem umas coisas lá muito inusitadas, mas em geral é acessível. Você entende coisas, você entende boa parte do que o escritor está querendo dizer, não é uma coisa do outro mundo. verdade, verdade. Bom, a gente tá falando sobre biblioteca pessoal, né? Mas o que é que você acha da biblioteca virtual? O que é que você acha do Kindle? Do Kindle. Olha, eu tô aqui até com o meu Kindle na minha frente aqui. Eu li algumas coisas no Kindle esse ano. Fazia muito tempo que eu não lia e eu acabei lendo. Eu gosto de ler no Kindle, assim. A experiência para mim não é uma experiência ruim, mas eu gosto de também ter o livro. Então, assim, em termos de formar a biblioteca pessoal, eu ainda prefiro o físico. Não sei, eu não me empolgo muito com a ideia de formar uma biblioteca virtual, apesar de ser possível também. Mas ler em si, eu gosto de ler no Kindle, eu não acho desagradável, não. Porém, assim, tem um outro lado também. Eu, ultimamente, tenho escrito muito nos meus livros e essa Sim. experiência de escrever nos livros tem sido muito preciosa. E o Kindle não permite isso. Ele até permite você fazer umas anotações lá, umas marcações, só que assim, dá muito trabalho, né? Uhum. Manipular aquilo. Não sei se é funcional. Sim. Justamente a última pergunta seria isso, né? Se poderíamos considerar parte da nossa biblioteca pessoal. Eu, particularmente, né, tive acesso ao Kindle
esse ano, né, eu tinha um certo preconceito, não, porque eu gosto só de ler em livros físicos, né? Sempre li. Inclusive tenho amigos, né, que eu falei, tem um amigo meu, que eu vou até falar aqui, o Victor. Não, não vou ler em Kindle, eu gosto de ler em livro, eu acho isso muito moderno pra mim e tem a minha idade, assim, sabe? Fiz, não, mas tudo bem, mas assim, tipo, eu acho que assim, é acessível para algumas pessoas. Por exemplo, de certa forma, você pode comprar um Kindle, que inclusive não é muito barato, mas é um pouco acessível do que de algumas pessoas que não conseguem comprar tantos livros no mês como nós, colecionadores de livros, tenhamos em mente, né, que podemos comprar através das nossas prioridades, né, que são livros. Mas o Kindle eu acho que veio para revolucionar de certa forma. Algumas pessoas, né, que não têm tanto acesso, o Kindle você pode ler o mesmo livro com um valor mais acessível. No meu caso, eu acho que eu leio até bem mais rápido no próprio aparelho Kindle, mas Sim. ainda eu sempre recorro ao livro pessoal, assim como você. Eu acho que eu tenho aquela sensação, sabe? De pegar no livro, sentir o livro. Eu acho que eu Sim. consigo interpretar as coisas melhores quando eu estou com o livro mesmo, não com o Kindle. Porém, acho uma mão na roda, desculpa. Eu acho muito incrível e deixo com você aí para as Não, conclusões. olha, assim, falando de meios diferentes do livro impresso, aí eu não vou perder a oportunidade de fazer a propaganda do meu queridinho, que é o audiobook. O audiobook eu acho que merece muito reconhecimento. E para mim o audiobook ele se difere do e-book porque ele não é só uma outra plataforma para o livro, um outro suporte. Ele chega a constituir meio que uma nova forma de arte dentro da literatura. Por quê? Porque um bom audiobook ele se torna especial na voz daquele narrador ou narradora. Eu estou ouvindo agora o livro Pastoral Americana, do Philip Roth, é narrado pelo Rafael Maia, que já tinha narrado um outro livro do Philip Roth, que é o Complexo de Portnoy, e é uma verdadeira obra-prima aquela narração. Aquilo não é só a transposição oral do que está escrito. É uma coisa nova, é aquela interpretação artística, tem algo teatral. No caso do Guimarães Rosa, então, que eu ouvi os audiobooks de Primeiras Histórias de Sagarana, pelo Rubens Caribé, é um espetáculo, aquilo é outra obra-prima. É algo assim que acrescenta, não deixa de ser também uma leitura, no sentido assim de visão, recorte, que se faz daquele texto mediante entonações, ênfase, musicalidade. Então, assim, os audiobooks são muito preciosos. Por exemplo, hoje eu cheguei de viagem essa semana, eu precisei organizar um monte de coisa em casa, coisas práticas mesmo, arrumar mala, arrumar guarda-roupa. Seria um tempo que ficaria às vezes frustrado, não li, eu só tenho final de semana às vezes para ler. Mas não, eu pude fazer tudo isso ouvindo o audiobook da Marco Manda não, da Pastoral Americana, do Philip Roth. Então, assim, foi uma companhia super agradável, eu avancei pra caramba, foram várias páginas, e eu tava fazendo um monte de coisa prática, poderia também estar lavando louça, fazendo comida. Então eu acho que é uma coisa assim, que se encaixa muito no cotidiano e que pode ajudar muita gente. É até uma porta de entrada, né, para quem quer conhecer a literatura, né, e costuma ouvir música, né, se bem dizer, o Às audiobook é bem vezes tem interessante. dificuldade de concentração, né? Pegar o livro, não ficar com sono. Eu acho que pode ser fazer às vezes um shadow reading, ir lendo e escutando, né? Também é uma outra Isso. possibilidade. Pois, Lucas, o nosso tempo tá acabando, né? Vai fazer uma Ah, hora já aqui. Eu olha, agradeço super. é verdade, já são quase 9 horas. Eu agradeço super a sua participação. Eu espero que tenhas gostado, né? Eu espero que nós possamos fazer uma ou outra live muito em breve também, com vários Sim, outros temas, é muito relevante. Agradeço a sua gentileza, a sua disponibilidade, o seu carinho, né, de certa forma, em prestar o seu tempo, né, que eu sei que é corrido também, para estar junto comigo hoje falando sobre literatura, que eu sei que o número é pouco ainda, mas futuramente nós iremos conseguir, né? Bem muitas pessoas para estarem lendo e conhecer o mundo maravilhoso da literatura, né? com certeza. Eu acho que a internet, ela concorre com os livros? Concorre, mas eu acho que ela mais ajuda a divulgar e a expandir
o universo de leitores do que a atrapalhar. Então, eu tenho muita esperança de que esse universo se expanda cada vez mais. Pois tá bom. Obrigado, pessoal, que estava nos acompanhando aí. Boa noite, Lucas. E vamos nos falando, tá? Tchau. Vamos sim. Obrigado. Gente, obrigado. Tchau, tchau.